Olha o livro que eu falei, O Soldadinho de Chumbo. Era uma vez 25 soldadinhos de chumbo feito de uma colher velha. Todos eram exatamente iguais, exceto um, que tinha apenas uma perna. Ele foi feito por último quando já não tinha material suficiente. Todos os soldadinhos usavam um mágico uniforme vermelho e azul. Após terem sido feitos, a primeira coisa que ouviram foi: soldadinho de chumbo. Quem falou foi um garotinho que, ao abrir a caixa que os soldadinhos estavam, bateu palmas de satisfação ao vê-los, e eles eram o seu presente de aniversário. Os soldadinhos de chumbo foram colocados sobre uma mesa cheia de brinquedos, onde havia também um pequeno castelo de papel no meio. Na frente dele tinha um pedaço de vidro que imitava um lago, onde cisnes feitos de cera nadavam. Na porta do castelo havia uma linda bailarina feita de papel. Ela usava um belo vestido e uma fita cor-de-rosa nos ombros, como se fosse um cachecol. A bailarina tinha os seus braços levantados e uma das pernas esticadas, como se estivesse dançando. O soldadinho de chumbo olhou para ela e pensou alegremente: um dia ela será a minha esposa. O soldadinho de chumbo ficou atrás de uma caixa, de modo que pudesse ver aquela bailarina. À noite, os outros soldadinhos de chumbo foram colocados na caixa deles. Quando todo mundo foi dormir, os brinquedos começaram a brincar. Os soldadinhos de chumbo sacudiram a caixa querendo sair para se divertir também, mas eles não conseguiam abrir a tampa. Lá estava muito barulhento. Apenas o soldadinho de chumbo e a bailarina permaneciam nos seus lugares. O soldadinho de chumbo não tirou os olhos dela momento algum. O tempo foi passando até que o relógio indicou meia-noite. Em seguida, a tampa da caixa abriu e um duende pulou de lá. Soldadinho de chumbo, não queira algo que não lhe pertence, gritou o duende. Mas o soldadinho fingiu não ouvi-lo. Tudo bem, então. Aguarde até amanhã, disse o duende. Na manhã seguinte, o garotinho colocou o soldadinho próximo à janela. De repente, uma rajada de vento o fez cair do terceiro andar da rua. Foi uma queda horrível. Ele caiu de cabeça e com sua única perna para o ar. A empregada e o garotinho correram para procurá-lo, mas não conseguiram achá-lo. Coitadinho do soldadinho de chumbo, hein? Judiação. Logo em seguida, começou a chover. Quando a chuva parou, 2 meninos passeavam até um deles disse: olha, um soldadinho de chumbo. Ele deveria ter um barco para navegar. Então eles fizeram um barquinho de papel e colocaram o soldadinho dentro. Em seguida, soltaram o barquinho na sarjeta da rua e correram ao seu lado para acompanhá-lo. Havia ondas nas águas da sarjeta e a água corria rápido. O barquinho de papel balançava para cima e para baixo. O soldadinho de chumbo tremeu. No entanto, manteve firme. Ele olhava para frente e segurava firmemente a sua espingarda. O barco passou por baixo de uma ponte que direcionava o rio para um ralo. Tudo era muito sombrio. O soldadinho pensou: para onde estou indo? De repente, apareceu um rato grande que morava no ralo. Você tem um passe?
perguntou o rato. Mas o soldadinho de chumbo permaneceu em silêncio. O barco continuou navegando e o rato foi atrás dele. Pegue-no, pegue-no! Ele não pagou o pedágio e não me mostrou o passe. Mas o rio continuou a levá-lo e o soldadinho de chumbo já podia ver a luz do sol brilhando no final do túnel. Então, ele ouviu um ruído. No final do túnel, o rio entrava em um canal que era como uma grande cachoeira. O pobre soldadinho de chumbo só segurava firmemente sua espadinha e fingia que não estava com medo. O barquinho girava várias vezes e então caiu no canal. Ele estava cheio de água até a borda e nada poderia salvá-lo de um naufrágio. O soldadinho de chumbo afundou e mais. Ele pensava na linda bailarina que nunca mais veria. Então ele foi engolido por um enorme peixe. O peixe nadava de lá para cá, fazendo estranhos movimentos, até que tudo acalmou. Depois de um tempo, o soldadinho viu uma luz e ouviu uma voz que gritava: "Oh, aqui está o nosso soldadinho de chumbo! Como ele veio parar aqui?" O peixe havia sido pescado e levado para o mercado. Lá, ele foi vendido para a cozinheira da casa, que abriu a barriga do peixe, tirou o soldadinho de chumbo e lá de dentro o levou para o mesmo quarto que ele estava antes. Olha que sorte do soldadinho de chumbo. Ela o colocou na mesma onde estava o castelo na mesa onde estava o castelo com a elegante bailarina na porta. O soldadinho ficou tão feliz ao vê-la que ele quase começou a chorar, mas ele conseguiu se segurar. Eles se olharam e permaneceram em silêncio. Um pouco mais tarde, o garotinho entrou no quarto e olhou para o soldadinho de chumbo. Este soldadinho de chumbo não parece mais tão bom. As cores estão todas apagadas. Eu não o quero mais. Ao dizer isso, ele atirou o soldadinho de chumbo na lareira. Que judiação dele, né? As chamas iluminavam o soldadinho de chumbo. Ele podia ver que as suas cores brilhantes estavam desbotando e o calor era insuportável. Eu morrerei e nunca poderei me casar com a linda bailarina, pensou o soldadinho triste enquanto derretia. O soldadinho de chumbo mantinha os olhos fixos na bailarina. De repente, uma forte rajada de vento entrou pelo quarto e atingiu a bailarina. Ela flutuou no ar e caiu nos braços do soldadinho. Finalmente, eles estavam juntos, mas era só por um pouco tempo. Em poucos segundos, a bailarina virou cinza. Por quê? Porque ela era feita de papel. Na manhã seguinte, quando a cozinheira foi retirar as cinzas da lareira, ela encontrou um coraçãozinho de chumbo. Era o coração do soldadinho de chumbo, que ainda estava lá. Da bailarina, nada restou, exceto as cinzas. Então, ela achou o coraçãozinho, ó, do soldadinho. Essa foi a nossa história do soldadinho de chumbo. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.